Você já parou para pensar quem morreu primeiro, Adão ou Eva? Essa questão pode parecer simples, mas a resposta pode ser bem mais surpreendente do que você imagina. Ao longo dos séculos, estudiosos e curiosos debateram essa dúvida, e hoje vamos explorar profundamente o que a Bíblia nos revela sobre o destino dos primeiros seres humanos. Será que há pistas escondidas nas Escrituras? O que a morte de Adão e Eva realmente significa? E como isso se conecta com a história da humanidade? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério bíblico e revelar detalhes que talvez você nunca tenha percebido. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem com a gente descobrir essa resposta fascinante. No princípio, imagine um cenário onde o universo se revela com um toque divino. Deus, em sua infinita sabedoria, modelou o primeiro homem a partir do pó da terra, infundindo-lhe o sopro da vida, e assim nasceu Adão. Mas a história não parou por aí. Sentindo a necessidade de companhia, Deus fez Adão dormir profundamente, a partir de uma de suas costelas, formou Eva e a essência da beleza e da graça. Juntos, foram conduzidos a um paraíso único, o Jardim do Éden. Nesse cenário idílico, tudo era abundância e harmonia. Imagine um jardim onde cada árvore transborda frutos irresistíveis e onde a natureza canta em perfeita sincronia com a criação divina. Adão e Eva viviam em comunhão plena com Deus, desfrutando de uma vida sem preocupações, onde cada momento era um presente divino. Contudo, havia uma única e crucial regra, a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa única limitação fazia toda a diferença, marcando a tênue linha entre obediência e desobediência. A narrativa toma um rumo inesperado quando a astuta serpente, símbolo da tentação, se aproxima de Eva. Com palavras suaves e persuasivas, ela questiona a verdade divina e incita o desejo de sabedoria. Eva, movida por uma curiosidade intensa e pelo anseio de algo maior, decide provar o fruto proibido. Nesse instante, a inocência se transforma, os olhos se abrem para uma nova realidade, revelando tanto a beleza quanto a complexidade do conhecimento. Não demorou para que Adão, impulsionado pela confiança em Eva, também cedesse à tentação. O doce sabor do fruto, antes oculto, agora trazia consigo a amarga consequência do pecado. Em meio à vergonha e ao arrependimento, eles tentaram se esconder, cobertos apenas por folhas de figueira, conscientes de que algo irrevogável havia acontecido. Deus, observando tudo com um misto de tristeza e justiça, pronunciou as consequências de seus atos. Para Eva, a desobediência traria uma dor intensa no parto e uma vida marcada por desafios emocionais. Para Adão, a terra, de outrora generosa, se tornaria um campo de batalhas diárias, onde o trabalho árduo seria o preço a pagar pela desobediência. E a serpente, cúmplice na queda, seria condenada a rastejar para sempre, enquanto a inimizade entre sua descendência e a da mulher se perpetuaria. Essa decisão, embora trágica, inaugurou uma nova era para a humanidade, o mundo fora do Éden. A separação entre Deus e o homem marcou o início de uma jornada repleta de desafios, onde a morte, tanto física quanto espiritual, tornou-se uma realidade inevitável. Assim, a história de Adão e Eva não é apenas um relato de um paraíso perdido, mas o ponto de partida de uma eterna busca por redenção e reconciliação com o divino. Essa narrativa, repleta de emoções e lições profundas, nos convida a refletir sobre a fragilidade da condição humana e o poder transformador das escolhas. Afinal, mesmo diante da queda, a esperança de redenção continua a brilhar, lembrando-nos que, apesar dos erros, a busca pela luz e pela reconexão com o divino é uma jornada constante e repleta de significado. A morte de Adão. No registro bíblico, em Gênesis, encontramos a enigmática afirmação: Adão viveu 930 anos e morreu. Em uma única frase, o texto sagrado nos apresenta não apenas a passagem do tempo, mas o ponto crucial onde a eternidade do homem se confronta com a consequência do pecado. Adão, o primeiro homem, tornou-se o representante de toda a humanidade, e sua morte simboliza o início da jornada marcada pelo afastamento de Deus. É como se, em sua partida, ficasse selado o destino de todos que viriam a viver sob a sombra do erro original. Essa brevidade de informação, quase enigmática, carrega um peso teológico profundo. Ao compararmos com o ensinamento de Romanos, percebemos um contraste poderoso: se Adão trouxe a morte para todos nós, Cristo, em sua plenitude, trouxe a salvação.
Essa antítese não apenas marca o abismo entre a queda e a redenção, mas também enfatiza a necessidade de buscar a luz divina em meio às trevas herdadas do pecado. Adão, com seus 930 anos, se torna o marco da fragilidade humana, enquanto a morte de Cristo se eleva como a promessa de um novo recomeço. O mistério da morte de Eva. Em contraste com o relato detalhado sobre Adão, a Bíblia nos deixa em suspense quanto ao fim da vida de Eva. Não há um registro direto sobre sua morte, o que abre espaço para interpretações e debates teológicos. Por que essa ausência? Uma das possíveis explicações é a ênfase na linhagem de Adão na narrativa bíblica, que se concentra na transmissão da maldição e, posteriormente, na redenção através de Cristo. Eva, por sua vez, torna-se mais que uma figura histórica, ela simboliza o pecado original, representando a origem do erro que afetaria toda a humanidade. Algumas interpretações teológicas sugerem que a omissão do momento da morte de Eva reforça sua função simbólica na história da queda. Ela não é apresentada na cronologia dos destinos humanos da mesma forma que Adão, o que pode indicar que seu papel estava destinado a ser entendido mais como um arquétipo, do que como um personagem com um fim definido. Esse mistério, longe de diminuir sua importância, convida-nos a refletir sobre a natureza complexa do pecado e sobre como ele se manifesta e se perpetua ao longo do tempo. Para entendermos melhor essa questão, precisamos voltar ao começo de tudo. No livro de Gênesis, encontramos o relato da criação da humanidade. Adão foi criado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. Eva foi formada a partir da costela de Adão, criada para ser sua companheira. Juntos, eles foram colocados no Jardim do Éden, um lugar de perfeição e abundância, onde viviam em completa harmonia com Deus. Lá, não havia sofrimento, dor ou morte. A única regra dada por Deus era clara, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Caso contrário, eles certamente morreriam. Mas então algo aconteceu que mudaria o destino da humanidade para sempre. Um dia, a serpente, que representava Satanás, enganou Eva, convencendo-a de que, ao comer do fruto proibido, ela não morreria, mas se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, seduzida pelas palavras da serpente e pela aparência do fruto, decidiu comê-lo. Mas não parou por aí. Ela também deu o fruto a Adão, que igualmente desobedeceu e comeu. A partir desse momento, o pecado e suas consequências devastadoras entraram na humanidade. Deus, então, pronunciou uma série de maldições. Para Eva, dor ao dar à luz e submissão ao marido. Para Adão, um trabalho árduo, dificuldades para obter sustento e fadiga constante. Para a humanidade, a introdução da morte física e espiritual. O homem, que fora criado para viver eternamente, agora estava sujeito à mortalidade. Além disso, foram expulsos do Jardim do Éden, perdendo o acesso à árvore da vida. Agora que entendemos o contexto, voltamos à pergunta inicial: quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos antes de morrer. Porém, não há um relato direto sobre a morte de Eva. Isso nos leva a duas possibilidades. Eva pode ter morrido antes de Adão, mas a Bíblia não menciona isso explicitamente. Adão pode ter morrido primeiro, pois seu tempo de vida é claramente registrado. Se considerarmos que a Bíblia geralmente registra as genealogias e idades dos patriarcas, é possível que Eva tenha falecido antes de Adão, mas simplesmente não foi mencionada no texto. De qualquer forma, a morte de ambos foi uma consequência direta da desobediência no Éden, mostrando que, sem Deus, a vida perde seu propósito e a eternidade é perdida. Sendo assim, a história de Adão e Eva nos ensina que nossas escolhas têm consequências. Mesmo vivendo no paraíso, eles caíram ao duvidar da palavra de Deus. Mas há esperança. No Novo Testamento, aprendemos que, assim como a morte entrou no mundo através de Adão, a vida eterna nos é dada por meio de Jesus Cristo. E você, o que acha dessa história? Já conhecia todos esses detalhes? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo.